Olá, bom dia a todos e bem-vindo para o nosso podcast OATV. Hoje a nossa convidada é Manuela Mattioli. Manu é jornalista independente, trabalha no jornal Ucrânia para o TAN e hoje em dia está na Ucrânia. Manu cobre a Ucrânia desde 2014 e em 2022 ela resolveu desenvolver um filme sobre ucranianos em resistência à agressão russa. E a gente vai discutir o filme hoje, além das todas as outras coisas. Bom dia, Manu. Obrigado por ceder o convite. Bom dia, é um prazer falar contigo. Eu vou começar com a minha primeira pergunta. Eu queria perguntar a você se você poderia compartilhar um pouco da sua trajetória pessoal. O que te levou como a jornalista brasileira para a Ucrânia e o que te manteve neste país e mesmo em tempos tão difíceis, né? É, é, é uma pergunta um pouco assim complicada porque ela é complexo, né? Mas enfim, vou começar pelo fato de eu ter nascido na Rússia, né? Como você sabe, quando em 2014 eu tinha, sei lá, não lembro mais quantos anos eu tinha, mas quando começou o movimento na Ucrânia, ainda Maidan, a revolução, né, na Praça da Independência, para mim aquilo foi muito quente, assim, eu vi o povo lutando de uma forma que eu nunca tinha visto povo nenhum lutando, né? Assim, a gente tinha o Berkut matando civis né, como nos outros países, quando as pessoas são repreendidas pela polícia, normalmente se apaga. E aqui, pelo contrário, aqui cresceu muito. Então, aquilo me chama muita atenção. E o jornalismo, para mim, sempre foi uma forma de ativismo, né? Eu sou ativista na minha alma, né? Então, eu acredito que através do jornalismo a gente pode levar a verdade, né, para as pessoas. E então, quando logo em seguida aí teve, né, as manifestações na Maidan, teve a ocupação da Crimeia, quando eu vi que no Brasil tinha muita desinformação, a, muita mídia publicava a narrativa russa e eu conversava com as pessoas aqui, eu ainda estava no Brasil, e eu via já que não era aquilo que estava sendo publicado, né? Então, a partir desse momento, eu decidi que a minha participação seria através do jornalismo, né? Assim, quando a Rússia então invadiu depois a Ucrânia, assim, a Crimeia, né? Ocupou a Crimeia e depois ainda invadiu o resto do leste, ali do país, ali foi que eu, assim, eticamente fui obrigada a tomar uma posição, entendeu? E o jornalismo foi como um recurso para isso. Sim. E você já esteve na linha de frente e testemunhou a guerra de perto. Quais foram alguns dos momentos ou histórias que mais te marcaram? Olha, eu vou te dizer que todas as histórias são muito marcantes, porque na guerra, ali no front, né, são duas realidades muito diferentes, mesmo que o país todo esteja em guerra, e mesmo que toda a Ucrânia está sob risco, né, constante, não existe lugar seguro aqui. Quando você vai para a linha do front especificamente, é muito é diferente, porque é tipo de situação que não é comum a gente viver, né? Então fica tudo nos limites, né? Em 2014 foi a primeira vez que eu fui para o front, eu pude verificar com os meus próprios olhos as coisas que aconteciam, a invasão russa, né? Muita gente tem o dilema, até no jornalismo tem muito esse dilema de que era uma guerra civil, não era uma guerra civil, um conflito híbrido. Eu vi com os meus próprios olhos oficiais russos sendo presos, oficiais russos regulares sendo presos na Ucrânia. Ou seja, ah, era uma invasão, né, do exército estrangeiro aqui, no caso russo. Então, assim, as coisas
mais marcantes, eu não posso te dizer assim uma das coisas mais marcantes ou duas. O front, ele é muito marcante, né? O que mais, eu acho que a primeira coisa que me chamou a atenção é quando em 2014 ainda já acontece restaurante, em 2014 eu conheci crianças, né? Crianças que estavam em abrigos e que não podia acontecer nada juridicamente com essas crianças, porque elas estavam numa zona ah, de guerra, então o sistema jurídico não funcionava. Então os pais eram separatistas, né, abandonaram essas crianças, elas foram abandonadas e o governo não podia fazer absolutamente nada com essas crianças por falta de estrutura. Eu acho que assim, não sei se eu respondo a sua pergunta da forma talvez que você Sim. gostaria, mas para mim assim foi a primeira coisa mais marcante, assim, quando eu vi que as crianças é que são afetadas, né, assim, eh, dessa forma. Hum, sim. Teve outras. Ah, sim, mas primeiramente as crianças, eu entendi que é que isso é realmente marcante, porque o país não foi preparado, né? Não tinha estrutura, porque ninguém esperava isso. Os mais vulneráveis que sofrem mais sempre, primeiros que sofrem. Né? Por exemplo, se falarmos sobre os soldados ucranianos, o que que conhece, que você conheceu, né? Enxergam como eles enxergam seu papel nessa guerra, especialmente dentro do contexto geopolítico mais amplo da União Europeia, da OTAN ou das alianças globais, como eles se sentem no papel deles, e o que que eles pensam sobre tudo isso lá de E fronte. isso é muito diversificado, porque a galera que está na guerra, eles não têm tempo para pensar em política, Sim. né? Eles precisam sobreviver e realizar as tarefas que eles precisam, né, realizar. Hum, Então, o que eu sinto é que o objetivo principal deles é expulsar o inimigo da terra deles, né? Defender a casa. Todos os com quem eu conversei eram civis, né? Não são militares de carreira, eram civis que se viram obrigados a combater para depender da família, porque eles querem que os filhos deles vivam num país livre da Rússia, né? Livre desse contexto de mundo russo, né? E tem uma outra questão muito importante que a visão muda, né? A guerra ela está há 12 anos acontecendo. Mesmo que a gente pegue só os últimos anos, que é da guerra de grande escala, sim. desde 2022 até agora mudou muito a visão dos militares, né? Primeiro que ninguém aguenta tanto tempo nessa vida assim tão perigosa, né? Porque assim, lá no front é como se você estivesse num lugar onde tudo quer te matar, né? Então você precisa sobreviver em primeiro lugar, não há. Mas antes tinha mais, assim, a questão era mais positiva, com parceiros, com tudo. Hoje, com todas essas crises geopolíticas, com Trump abraçando Putin, né? Abraçando, eu digo politicamente, assim, ah, e sendo, né, mais tendencioso pro Putin. Eu sinto que os ucranianos eles vão estar assim até o último ucraniano. Ninguém vai entregar terra, ninguém vai esquecer a morte dos amigos que, entendeu, mortos na guerra. Então, não sei se eu estou respondendo assim mais no sentido político ou no sentido emocional, né? Mas se antes eles tinham mais esperança nessa união do mundo com a Ucrânia, hoje se sentem mais sozinhos, né? Eles entendem que tipo precisa estar aqui com ajuda ou sem ajuda e aconteça a OTAN ou não aconteça, aconteça a União Europeia ou não, eles precisam defender a casa deles, né? É, é.
Bom, vamos falar agora sobre o seu documentário. O que Uhum. te inspirou a produzi-lo? Como a ideia surgiu? O que você espera capturar ou transmitir sobre os soldados ucranianos ou pessoas, né, que você ah, demonstra no seu documentário? O que você sentiu que o mundo ainda não viu? A ideia de filme eu já tinha ainda em 2015, 2016, quando eu tinha percebido essa questão da infância no front, eu queria já fazer um filme documentário sobre a infância no front. Mas na época talvez eu não tenha, ainda não tinha maturidade suficiente para tocar o projeto sozinha. E eu não consegui recursos, não consegui apoio, né? Então acabou ficando pendurado assim nesse projeto. Em 2023, quando começou a grande escala na invasão, eu fiquei pensando o que que eu poderia fazer pela Ucrânia, né? Assim, tipo, ir para o front não é uma opção para mim, né? Porque eh, eu sou jornalista, né? Então, ir para o front é uma ponta, né? Então, eu fiquei pensando o que que eu poderia fazer. E eu tenho amigos, né? Desde 2014, assim, eu tenho família que eu criei aqui, né? Aquela família de laços que a gente, né, faz. E você sabe que os ucranianos, eles são muito abertos, muito receptivos, muito, né? Assim, tem essa questão de amizade muito profunda. Então, a ideia do documentário surgiu mostrar a Ucrânia a partir do meu ponto de vista. Hum. Muitos dos meus amigos que eram civis foram para o front, talvez não necessariamente no começo, quando tinha gente, ativistas veganos, gente que defendia bicho, sabe? E que a gente tinha várias parcerias nessa questão, indo para o front, um amigo meu, Pavlo Bushibaba, né, que foi para o front, outros amigos que já tinham lutado em 2014 e 15 tinham se afastado da guerra e no começo da grande escala retornaram. Então, a minha ideia era mostrar a realidade das pessoas que não são militares de carreira, são pessoas normais, músicos, ativistas, políticos, né, jornalistas, todo mundo, a forma que eles se defendem da agressão russa, né? Então, assim, o foco principal é através do meu olhar mostrar essa resistência do povo ucraniano, captando várias estruturas sociais, né? Mais ou menos assim. Sim. Mas o que você espera transmitir sobre os ucranianos no documentário? Eu espero transmitir, em primeiro lugar, a força da resistência, né? Porque, assim, eu acho que resistência, não só para a Ucrânia, como para qualquer ser humano, a resistência, assim, você depender a você mesmo, assim, é uma coisa que muita gente precisa aprender. E os ucranianos, eles estão dando lição sobre a resistência, né? Então, primeiro eu quero mostrar a força dessas pessoas. Depois disso, eu quero quebrar a narrativa da propaganda russa que fala muito que, porque são navistas, estamos desnazificando, desmilitarizando, né? Então, eu quero mostrar que a Ucrânia, ela não é isto, que a narrativa, os ucranianos não são isso que a narrativa russa perpetua e que a América Latina gosta muito, né? Tende muito a aceitar essa narrativa, a russa, né? Então eu quero quebrar isso. E eu quero sensibilizar as pessoas, mostrar que as guerras não podem trazer nada além da dor, né? E essa dor, ela está muito presente no meu documentário, né? Eu tenho personagens do filme que passaram por cativeiro russo, que foram prisioneiros de guerra lá na Rússia e que foram torturados por muitos anos, que perderam seus amigos lá, que ouviram seus amigos próximos
sendo temporadas de moto. Sim. Yeah. É. E tinha alguma coisa que te surpreendeu nos soldados que você mostra no seu filme? Assim, tinha alguns momentos que você viu e você entendeu, isso eu quero filmar, isso eu quero mostrar. Sim, tem, né? Porque assim, a escolha de um personagem para o filme documentário ela é muito difícil, porque você vai conversando com as pessoas, e como eu estou produzindo já há um tempo esse filme, então, assim como a história da guerra tem mudado, né? O mecanismo, a dinâmica, né? E do conflito ela tem mudado, os personagens eles mudam também, né? Então, eu não quero tirar nenhum dos personagens do meu filme, né? Assim, dos que eu conversei, mas com certeza tem alguns personagens que são muito especiais, mas é pela força mesmo, tipo, pela força de recomeço, por ter passado, né? Que é a mensagem principal. E que eu quero trazer é que nessa resistência, essa questão da resistência ucraniana, não é só expulsar os russos da Ucrânia, é mostrar que a vida segue e que a Rússia não consegue quebrar os ucranianos, né? Então, quebrar moralmente. Então, eu acho que o que mais me surpreende é realmente assim, a força de cada personagem que eu tenho em persistir lutando, e eu vou mostrar também a evolução, né? Com todos os meus personagens, eu tenho uma ligação próxima, todos eles abraçam a ideia porque eles querem se mostrar para o mundo, eles querem mostrar a verdade para o mundo, e, e isso torna o projeto já coletivo, assim, sabe? Eu não tenho mais, não posso dizer mais que eu estou sozinha. Cada pessoa que me deu entrevista, que se expôs nas suas intimidades, nas suas dores, ela é, né, já é parte desse trabalho. Não sei se eu respondi. Sim, sim. Não, e falando que você não está sozinho, eu sei que você trabalha também com equipe, né, durante a filmagem. Ah, Você pode descrever o processo da filmagem, talvez falar um pouco da sua equipe e talvez dos desafios que vocês tinham e têm durante a produção? Tá. Na verdade, eu comecei a filmar o filme, a fazer as filmagens com iPhone, né? Porque na época a câmera era muito caro para mim. Se esperar comprar uma câmera não era uma opção. Então eu comprei um bom iPhone e consultei uns amigos, fotógrafos, cineastas que me apoiaram, né? E eu não tenho uma equipe, bem dizer equipe, mas eu tenho apoio, né? Então, assim, por exemplo, para eu ir para o front, eu preciso de autorização, eu preciso, né? Tipo, eu sou uma jornalista credenciada, não sou uma pessoa, tipo, que chegou aqui para filmar. Você precisa ter uma credencial para você poder acessar essa questão da guerra, essa questão do front, né? E então, os desafios técnicos, eu vou te dizer, hoje eu já tenho uma câmera, graças ao um amigo meu, tenho uma câmera excelente, inclusive. E nas filmagens é o meu olhar, né? Então a filmagem é eu, a câmera e como eu convendo a história. Eu tenho amigos que me oferecem estúdio aqui, amigos produtores aqui na Ucrânia, tenho amigos que me oferecem contatos, proteção. Sempre que eu vou para o front, eu estou muito bem acolhida, né? Estou bem ah, como te digo, protegida, né, entre aspas. Mas o maior desafio, eu acho que não está nas filmagens, assim, o maior desafio é o foco naquilo que eu quero mostrar e o medo, né, assim, vencer o medo para ir para lá onde, tipo, você corre bastante risco, né? E eu tento, assim, me colocar numa situação de que eu não tenho direito de ter esse medo se eu quero mostrar essa história, entendeu? Então, eu acho que o maior desafio é o medo mesmo, né? Porque, tipo, nós, por mais doidos que nós sejamos, tipo, somos seres humanos e ninguém quer morrer.
né? Quando eu vou para o front, eu tenho que deixar quem vai levar os lixos daqui para o Brasil, vai mais que eu resgatei aqui, sabe? Quem vai entrar em contato com a minha família. Tipo, o caso da viagem minha, eu tenho esse no Sei. planejamento que quem me ensinou Hum, foi a Flora, a nossa amiga em comum, ah, né? Ela que me ensinou a ter esse tipo de organização, sei. né? Então, eu acho, eu acho que mais ou menos assim, tipo, não sei se era exatamente isso que você queria. Sim, não, foi isso. Mas, por exemplo, se você mencionou o medo, você tem medo, mas o que que você fala para você mesmo para tirar esse medo e para acordar amanhã e ir lá onde te leva o seu objetivo? Ah, eu me falo que eu não tenho direito de ter esse medo, porque as pessoas que estão lá também têm muito medo e estão lá, né? Então, claro que eu não vou para lugares onde tem luta corporal, luta média, assim, eu tenho limite, por exemplo, eu não piso onde os outros andam, Hum, né? Porque assim como muitos militares, um dos meus maior é o meu maior medo é ser presa e virar prisioneira de guerra, né? E isso, tipo, para mim assim, é o principal medo e é o meu limite, né? Mas eu acordo, eu choro, muitas vezes eu vou chorando, eu tenho amigos que, tipo, que me suportam, é muito difícil. Eu falo pro meu marido que esse filme tá custando e vai custar a minha sanidade, com certeza. hum. Eu tenho certeza do que o seu trabalho alcançará públicos muito além do Brasil. Qual que é a mensagem que você espera transmitir a esse público? A mensagem é, é porque assim, né, é muito também complexo, porque eu quero trazer a história da Ucrânia, principalmente a história da Ucrânia com a Rússia ao longo dos anos, né? A gente precisa ter muito claro que essa guerra não começou nem em 2022, nem em 2014. São centenas de anos de tentativa de dominação russa contra né? A tentativa russa de dominar os ucranianos, né? E através do meu documentário eu quero trazer justamente isso, a história e a necessidade dessa resistência e que ela é secular, né? E que e sobre que guerras não devem ser, né? Guerras não é solução, não são nunca solução. Tipo, guerra só traz dor e muita dor, né? Mas também sobre a força de não é força é força de vontade, mas assim, essa força de resistir e persistir adiante dos ucranianos, né? Essa казацкий дух, я не знаю, eu não sei como é que fala isso em português, o espírito dos cosaques. Espírito de casar. É, esse espírito eu quero trazer, entendeu? Ah, e se observarmos a cobertura da guerra pela mídia brasileira, você acha que tem algumas lacunas lá que você espera esclarecer por meio do seu filme? É porque assim, o jornalismo de notícia e cinema, eles são diferentes, né? O cinema, ele é mais sobre emoções, o jornalismo é mais sobre os fatos, né? Claro que dentro do cinema você traz os fatos, mas o objetivo principal é sensibilizar o público, né? Eu, sinceramente, quero que o público chore Sim. assistindo meu filme, chore no sentido de tocar, né? A mídia brasileira, eu acredito que parcialmente está bem informada, transmite bem, eu digo de grande mídia, Hum, né? Nós temos bastante canais que são suportados pela Rússia, né? Assim, tem vários bicos que são suportados e que acabam transmitindo a mentira russa,
E eu espero quebrar isso e deixar esse tipo de gente sem argumento, né? E eu quero que as pessoas que acreditam já na Rússia, nessa narrativa falsa russa, ah, que as pessoas possam, através do filme, perceber e fazer crítica, né? Fazer a própria autocrítica sobre aquilo que elas estão lendo e tentar não dar chance de a propaganda russa penetrar o coração assim, das pessoas e que as pessoas realmente entendam que a questão geopolítica não é aquilo que se mostra, né, pela propaganda russa. Agora, a mídia grande, eu não tenho nada assim a falar, acho até que é bem noticiado. Não tenho assim pretensão, mas não tenho nada a declarar assim, sobre mídia grande. Mas sobre mídia média, pequena, de esquerda, principalmente, infelizmente, eu sou uma pessoa que, se eu tiver que eu não gosto de me posicionar lateralmente, mas se eu for me posicionar, eu sou mais para a esquerda do que para a direita, pela questão de direitos humanos, né? Mas é muito lamentável para mim que a parte que deveria me dar com os direitos humanos acredita tanto numa narrativa tão desumana, né? Então, é mais ou menos nesse sentido que eu quero, é essa lacuna que eu quero preencher. Abrir uma margem para sentir, não só ler e acreditar, entendeu? E antes de encerrarmos a nossa sessão, eu queria perguntar a você quando e onde poderemos assistir esse documentário e se haverá uma estreia ou lançamento público em breve. Olha, é muito difícil falar sobre prazo, porque novamente, é um projeto autoral, né? E depende basicamente de mim e meu tempo, assim, os meus recursos próprios. Mas eu acredito já nos próximos festivais, eu vou ter um tempo agora para edição. Eu estou terminando agora esse mês de captar as imagens, né? Então vou finalizar finalmente esse processo que foi longuíssimo, foram mais de 3 anos captando imagens, sem falar da minha pesquisa desde 2014, que também está presente, né, no filme. Então, eu, assim, primeiro vou para os festivais e depois eu pretendo, eu gostaria que o mundo visse o meu trabalho, não porque ele é meu, mas é porque ele tá ele é tão sensível e é tanto amor e confiança e que tem envolvido assim as pessoas em torno do projeto, né? Então eu acho que ele merece ter ser mostrado em grande escala, com certeza. Eu imagino, sei lá, alguns beijos. Em alguns meses, já esse ano, então. Não, Não, ano que vem. ano que vem. Tá, Porque esse ano já está acabando, né? Então ano que vem. sim. Então a gente vai esperar. Bom, obrigada, Manu, por estar aqui conosco e obrigada a todos que estavam nos ouvindo. Eu tenho a tradição, não te avisei com antecedência, mas eu tenho tradição, no cada podcast eu pergunto a recomendação de algum livro que você está lendo ou que te impactou, talvez algo que liga Brasil e Ucrânia, ah, ou algo que você simplesmente gosta e queria recomendar. Eu gostaria de recomendar um filme. Pode Não, tem alguns livros, mas os livros que eu recomendaria ainda não tem tradução para português, né? São livros assim, de história de guerreiros ucranianos, assim, eu tenho alguns muito interessantes, mas indicar, eu gostaria o filme, ele está agora em cartaz na Ucrânia, foi indicado ao Oscar, ele logo deve sair, eu acho que nas plataformas dos cinemas do mundo, que é 2.000 metros de Andrivka.
Eu assisti esse filme faz mais ou menos 15 dias e esse filme ainda tá na minha mente. É um filme que com certeza vale a pena todo adulto assistir. Tá, vou botar embaixo do podcast, então, o nome do filme. Uhum. Obrigada. Obrigada. Eu que te agradeço pelo prazer. Sim, tchau. Tchau.